Sejam bem-vindos, alunos, da disciplina de Sociologia do Crime e da Violência. A nossa quarta aula da disciplina. Nessa quarta aula a gente vai falar especificamente sobre uma manifestação específica da violência, que é a violência motivada por relações de gênero, que, como nós vamos desenvolver, elas são motivadas, são, em última instância, como todas as relações de violência, elas são relações de poder. Né? Então a gente já na primeira aula a gente indicava essa especificidade do fenômeno da violência, dizendo que havia várias motivações, várias moralidades em torno desse fenômeno. Então você, por exemplo, na violência de gangues, entre gangues, como a gente deu o exemplo na primeira aula, que é um fenômeno bem americano, mas que ela tem uma motivação que tem a ver com os papéis associados àquele grupo e como essas relações se dão ali, naquele local, naquele país, informado por aquela cultura, né? Porque a gente viu que crime, violência, né? são categorias que variam no tempo, variam de país para país. Então são coisas... Então a gente viu que tem várias dessas motivações. Então a motivação de gênero, como tem a motivação para o fenômeno da gangue, como tem a motivação para o fenômeno dos enfrentamentos entre grupos de narcotraficantes, para trazer para uma realidade mais próxima nossa, né? Como tem na violência motivada por crimes de vingança, como a gente viu, né? Que é um fenômeno mais associado à região do Nordeste brasileiro, né? Crimes de mando, esse tipo de coisa. A violência relacionada ao fenômeno do gênero, ela também tem essa especificidade. Então ela é uma relação de poder, ela é baseada numa... Primeira coisa que a gente precisa entender e marcar dessa nossa aula. A relação violenta que se constitui na violência de gênero, ela é uma relação que está baseada numa simetria de poder, certo? Que está presente na sociedade. Então, como é que você identifica... As pessoas olham muitas vezes, principalmente profissional de segurança pública, olha muitas vezes para a realidade dele, encontra uma série de situações que ele é chamado a intervir. E essas situações têm manifestações muito complexas, né, de violência. Muitas vezes a violência é mais interpessoal, então é uma relação violenta entre o homem e a mulher. Então, tanto a mulher agride o homem, quanto o homem agride a mulher. Né? Então, tem várias situações que o profissional encontra que ele precisa entender quando é uma situação em que demanda dele uma intervenção mais específica, né? Tanto é que a gente vai, ao final a gente vai falar da bibliografia, mas eu já posso adiantar alguma coisa. A gente vai deixar para vocês um manual de procedimentos, uma indicação de manual de procedimentos relacionados a esse fenômeno. Por que exatamente isso? Porque existe um manual que é construído, existe a preocupação da política pública de construir um manual especificamente para o profissional de segurança pública lidar com esse fenômeno. Porque quando você se depara com esse fenômeno, você tem que entender que ele é um fenômeno que tem especificidades, que não é uma violência interpessoal qualquer, certo? Ela implica um risco para uma das partes envolvidas de forma assimétrica do que em relação à outra. Então você tem ali claramente constituída, né, uma vítima, né, e um autor da violência. Né? Então, como é que você identifica essa assimetria de poder? Numa situação de subjugação. Então, quando você chega numa ocorrência, você é profissional de segurança pública, né, e você identifica que ali não há uma troca de violências e ofensas e etc. Há uma situação de subjugação do outro. Você vê que a mulher, no caso, né, ou a criança também, no caso da violência no âmbito doméstico, mas no caso da violência especificamente contra a mulher, a violência motivada por gênero, né, você chega na situação, você vê que a mulher ela está sendo constrangida pelo homem. Né? Seja porque ele rouba os documentos dela, ele se apropria dos documentos dela indevidamente e para que ela possa, ela tenha, para restringir a capacidade dela de se desvencilhar daquela situação, até arrumar um emprego, etc. Se há a violência física e as marcas evidentes dessa violência física. Né? Quando há um abuso
né, com relação àquela mulher, um abuso físico, um abuso moral, um abuso, às vezes, sexual, que pode ser indicado para você logo de cara, pode não ser indicado para você logo de cara, mas que ele pode aparecer numa conversa que você tenha com as partes, porque é isso, né? Todo mundo sabe que quando o profissional chega numa situação dessa, normalmente, né, um bom profissional que tem já experiência nisso, ele conversa com as partes, né? Ele procura conversar com uma de um lado, outra do outro, tenta entender a situação. Nesse processo de tentar entender a situação, que você se dá o trabalho de participar de alguma forma, entender as motivações que estão colocadas ali naquela relação e identificar essa relação de poder que implica uma subjugação do outro, né? É preciso que haja um procedimento específico desse profissional. Uma noção também um outro ponto que é importante, além do ponto da relação de violência doméstica, é uma relação de poder e é uma relação assimétrica de poder de subjugação, né? Entender no que se constitui essa questão do gênero, né? Vocês já devem estar familiarizados, né, por conta da passagem por todo o material inicial do curso, como é construído por sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, etc. Essa questão necessariamente é tocada, mas a noção de que as pessoas elas assumem papéis na sociedade. Então existem, e a esses papéis são associados uma série de expectativas sociais, né? Então, o que constitui esse papel? São essas expectativas que se constroem em torno dele. Porque é isso que dá existência a esse papel. Porque existem os constrangimentos sociais, né, que nós vivemos todos os dias, né, e que nos colocam constantemente, ou tentam nos colocar, nos encaixar constantemente, com base em uma série de expectativas, e que o gênero é uma das expectativas. Então, o gênero é muito mais manifesto, né, o papel de gênero. Por quê? Porque as pessoas, em princípio, né, porque existem várias complexificações disso e a gente conhece bem, mas as pessoas, em princípio, fenotipicamente, são homens, mulheres, né? Então, quando você olha uma mulher e você vê uma mulher sentada de uma determinada maneira, num determinado lugar, se ela não está com as pernas cruzadas, se ela não tem a postura feminina, se ela não está ou vestida como uma mulher, isso produz um estranhamento na audiência, digamos assim, em quem aborda aquela situação. E por que isso causa um estranhamento? Porque aquela manifestação concreta, né, de socialidade, ela frustra a expectativa da pessoa com relação ao papel que uma mulher deveria desempenhar, assim como um homem. Então, aquelas máximas que também oprimem os próprios homens, né? Então, muitas vezes as mulheres assumem um discurso também de que ser mulher é uma questão, mas ser homem também é uma questão. Então, quando homem não chora, o quanto isso impõe de constrangimento emocional a uma série de homens que querem manifestar os seus sentimentos, que são constrangidos porque há uma expectativa de que o homem não chora, né? Ou o choque de quando você vê, por exemplo, numa manifestação, né, uma manifestação popular e que discute essas questões de gênero, um homem que coloca uma saia para poder justamente problematizar isso, né? E o quanto é chocante você estar no espaço da universidade muitas vezes, aí chocante, né? Para mim não é tão chocante, mas para muita gente pode ser, mas que passa um homem que está de saia, né? E você olha e fala, nossa, que estranho. Essa estranheza, podemos dizer, esse sentimento de estranhamento é o papel social, digamos assim. É como você sente a manifestação dessa simbologia, né, que tem em torno de homens e mulheres. Então, isso é muito importante, porque a violência baseada em gênero, ela, em última instância, ela é baseada e essa simetria de poder que nós falamos aqui no começo da aula, né, dessa nossa conversa, né, essa simetria de poder também é baseada em expectativas relacionadas a papéis de gênero. Então, quando a violência de gênero seria um conceito muito mais abrangente, mas existem outros conceitos
que são derivados, estão dentro desse guarda-chuva das relações de gênero, né, que são importantes para nós também, que é, por exemplo, a violência contra a mulher, já é uma dimensão da violência de gênero. Violência de gênero, a gente está falando de homens e mulheres. Então, violências simbólicas, físicas, né, sofridas por homens, violências simbólicas sofridas por mulheres, que são baseadas nessas distinções de papéis de gênero, que se espera de homens, que se espera de mulheres. Violência de gênero. Violência contra a mulher. A gente está falando especificamente da mulher como objeto da violência, né, perpetrada por um homem. Você tem a violência conjugal. Violência conjugal, ela já mobiliza especificamente, numa violência que pode ser entre um homem e uma mulher, pode ser na rua, né? Pode ser em qualquer lugar, numa discoteca, no ambiente laboral, em qualquer lugar. Quando você fala em violência conjugal, você fala especificamente na violência que acontece no âmbito doméstico. Então, da relação, né, entre um homem e uma mulher. Na verdade, conjugal é quando há uma relação. Então, necessariamente, você ou é namorado da pessoa, ou você é casado com a pessoa, necessariamente é uma relação afetivo-sexual entre as pessoas entre as quais o fenômeno da violência se manifesta. A violência doméstica, aí sim, ela acontece no âmbito da casa. E aí isso pode incluir, inclusive, as crianças. E aí é muito próximo do conceito de fenômeno de violência familiar, que envolve todo mundo que está, todas as pessoas que estão ali participando do núcleo familiar, né, que é o que a gente, né, entende como núcleo doméstico, da família nuclear, né? Então, que pode envolver, não é só pai e filho, pai, mãe e filho, mas você pode ter uma avó, né? Você pode ter um sobrinho que mora né, na mesma casa, mas as pessoas compartilham ali daquele espaço doméstico e elas compartilham de relações de familiaridade, certo? Tem essas distinções, são algumas distinções que, em parte, os manuais e a legislação também introduzem. Bom, eu acho que assim, esses seriam os dois pontos que são teoricamente relevantes, que seriam importantes de vocês terem consciência dessa discussão antes de trabalhar esse material aqui que a gente vai trazer para vocês na aula. Então, nesse material, além dessa discussão, né, menos desenvolvida, né, porque são PowerPoints, artigos e tal, mas nesse material, além dessa discussão que nós já fizemos aqui, a gente trouxe também, e aí é importante acreditar a construção dessa aula, a professora Luciane Patrícia, que vocês não conhecem, ela não participou de nenhum vídeo ainda, ela constrói esse material junto com a gente, né? Mas, e ela especialmente desenvolveu esse material porque é uma área de especialidade dela. Então, provavelmente na próxima aula ela participaria dessa, né? Mas infelizmente ela não pôde participar, mas provavelmente da próxima aula ela vai participar. Então, além dessa discussão, a gente tem muita estatística. Então, estatística, como a gente conversou sobre, né, como seriam essas aulas de Sociologia da Violência, muita estatística sobre o fenômeno da violência doméstica, de gênero, intrafamiliar e etc., no mundo inteiro e no Brasil. Então, a gente vai postar na página da disciplina um PowerPoint, e nesse PowerPoint tem basicamente essa discussão inicial, estatísticas, né, definições de conceitos, esses conceitos que nós demos aqui de violência de gênero, violência doméstica, etc. Muitas estatísticas nacionais e internacionais, algumas ilustrações para que a gente possa entender também como é que o profissional pode identificar em que estágio de gravidade, de periculosidade, de risco de vitimização o profissional de segurança aborda quando ele se depara com uma situação de violência baseada nas relações de gênero. E uma indicação de bibliografia, que é uma bibliografia complementar, na verdade, que está no próprio PowerPoint. Ela também coloca nos slides uma série de vídeos que os vídeos que estão dentro, tanto os vídeos que estão dentro do PowerPoint quanto os vídeos que estão postados na disciplina, eles são material obrigatório. Então, esses links que estão dentro do PowerPoint, vocês precisam abrir e vocês precisam ver, porque muito possivelmente eles vão servir como exemplo concreto para a gente discutir
questões de prova. Então, assistam os vídeos, eles que estão no PowerPoint e os que estão postados na disciplina, porque eles são importantes e são material obrigatório. Além disso, ainda nesse PowerPoint, ela faz uma comparação entre as diferenças entre as legislações que vigiram e estão vigentes, né, com relação ao fenômeno da violência contra a mulher, violência doméstica e de gênero, né? Então ela faz uma análise de como é que foi o movimento da 9.099, né, que até 1999, não, até 2000 até 2006, que foi quando a Lei Maria da Penha foi editada. A violência doméstica, de gênero, etc. A violência de gênero, ela caía na 9.099, e aí tá que a Luciane desenvolve aqui, mas uma série de movimentos sociais, reivindicatórios, por conta de que o agressor só pagava a cesta básica e não tinha nenhuma finalidade pedagógica. Uma série de discussões, editou-se a Lei Maria da Penha, né, que foi muito capitaneada pela história da Maria da Penha e tal, que também ela conta um pouco aqui. E agora a gente tem uma diferenciação, que foi a criação da categoria do tipo feminicídio, né? Então, dentro do homicídio, hoje em dia, a partir de 2015, então a partir do ano passado, né, essa categoria que, na verdade, ela é uma circunstância qualificadora do crime de homicídio, né? Ele passa qual é o objetivo de você, dentro da caracterização do homicídio, você criar um novo tipo, que é o feminicídio, né? Não é um politicamente correto, não é nada disso. Muita gente pode pensar isso, mas é para você visualizar o fenômeno. Então, uma parcela significativa dos homicídios são homicídios cometidos contra as mulheres. E eles têm uma dinâmica completamente diferente por conta dessa especificidade que nós conversamos sobre as relações de gênero. Então, você vê o feminicídio dentro do fenômeno do homicídio todo, ele tanto atrapalha você enxergar o homicídio propriamente dito, porque ele é um montante bastante significativo dentro do crime de homicídio, só que com uma outra motivação e uma outra dinâmica. Um acontece no âmbito doméstico, outro no âmbito público, é uma outra coisa. Então, se você bota tudo junto, você nem vê bem o fenômeno do homicídio, porque o femicídio vai estar, digamos assim, puxando a caracterização do fenômeno, né, num determinado sentido, e você também não vai ver o homicídio contra as mulheres. Vai estar englobado pelo fenômeno do homicídio como um todo. Você não vê bem nenhuma coisa nem outra. Então você não só um ato político, que você expõe um problema numa agenda pública, né, chama o homicídio cometido contra as mulheres como uma coisa diferenciada, uma coisa que merece uma atenção diferenciada do poder público e da sociedade, mas também porque você enxerga melhor esse fenômeno. Né? Você consegue ver nas estatísticas e caracterizar esse fenômeno por meio das estatísticas. Bom, além desse PowerPoint, a gente também colocou como bibliografia específica um texto chamado Violência de Gênero, Novas Propostas, Velhos Dilemas, que é da Kita Green-Debert e da Maria Filomena Gregori. Então isso vai estar postado na página, que vai ser a bibliografia obrigatória do curso. E aí sim, um material bem interessante para o profissional de segurança pública, né? Todos eles são, mas esse especificamente porque ele é mais instrumental. E a gente sabe bem que o profissional de segurança pública ele tem que fazer essa reflexão, uma reflexão mais complexa sobre os fenômenos, mas é interessante que em algum momento isso vire alguma referência para o agir, né? Não basta eu saber isso tudo, que é baseado em relações, assimetrias de poder da sociedade, baseados em papéis de gênero, o que são papéis de gênero, o que são papéis sociais e o que eu faço com isso, né? Então eu acho que esse material é bem interessante porque é um modelo de protocolo latino-americano de investigação das mortes violentas de mulheres por razões de gênero. Então, é um material que foi produzido pela ONU Mulheres e uma série de outras organizações internacionais que fizeram um material para a América Latina com essas recomendações. Então, um material que, com as devidas adaptações, porque é um material que foi construído para uma realidade latino-americana. Então, é claro que a realidade do Brasil é outra, a realidade do Rio de Janeiro é outra, mas se pensar em última instância, a realidade de uma situação dessa em um lugar e em outro também demanda, dentro da própria Rio de Janeiro, né, demanda você ter uma sensibilidade com relação ao que é específico naquilo ali.
Então sempre vai haver uma necessidade de adaptação, isso não desqualifica nenhum material, mas ele serve como uma referência, né, de condutas para o profissional de segurança pública e que podem servir de referências para pessoas que eventualmente estejam profissionais, que estejam fazendo esse curso, estejam aqui nos assistindo e que tenham interesse em protocolar coisas, né, protocolizar melhor coisas nas suas organizações. E ter um material de referência como esse é sempre muito interessante. Bom, então é isso. Essa é a nossa quarta aula. Queria agradecer mais uma vez muitíssimo a professora Luciane Patrício pela montagem dessa aula. A aula ficou muito boa, muito completa. Espero ter feito jus na apresentação dessa contextualização ao material que ela produziu. Ela provavelmente vai estar aqui em algum outro momento. Agradecer a paciência de todos os alunos, porque é isso, a gente sabe que a situação está super complexa e a gente tenta fazer o melhor possível para dedicar uma parte do nosso tempo, dado o cenário, para fazer algo minimamente digno e dar conta minimamente das nossas atribuições na plataforma. Queria agradecer muitíssimo aos tutores também, todos os nossos tutores que também estão trabalhando no amor, né, para manter o curso acontecendo. Chamar o professor Ismael Stevenson, que é nosso cameraman, editor e também gestor da disciplina. E, enfim, espero que vocês gostem do material. Obrigada.